Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica, né? Parte de análise e cálculo técnico. Nesse caso aqui a gente está com um vídeo voltado à parte de torneamento, né? Especificamente a gente vai falar um pouco sobre velocidade de corte, né? Lembrando que esse material aí que vocês estão vendo, né? A gente disponibiliza ele, né? Tá aí no primeiro link, né? Aqui da descrição do vídeo. Né? Então ele está aí à venda junto com outros, né, itens que a gente utiliza aqui no canal. E aí no caso está tudo no mesmo pacote, né? 15 arquivos, né? O qual tem lá a descrição, vídeo explicativo desses arquivos. Então quem quiser ajudar o canal tá aí logo no início da descrição, tá bom? Bom, vamos falar um pouco sobre velocidade de corte, né? Aplicada aí à área de usinagem, né, que acaba gerando muita dúvida, né, tanto para ensino técnico, para o ensino superior, né, muitas vezes a velocidade de corte, né, acaba sendo confundida, né, com a RPM, né, rotação por minuto, né, e aí existe uma série de elementos que a gente sempre tem que entender, né. Então esse vídeo aqui ele vai ser mais voltado a essa análise mais empírica do processo, né, onde a gente vai estar tratando aqui algumas características, né. Primeiro ponto, né, essa imagem aqui que eu fiz, eu acho que dá para descrever bem essa informação, né. Quando a gente está falando de RPM, né, esse parâmetro, né, que tem como base aí uma frequência, né, ou seja, rotação por minuto, a quantidade de giros, né, que o elemento vai dar ali no seu centro, né, e aí nesse caso contabilizando, informando, né, como um eixo, né, essa característica, né, ela está ligada diretamente, né, aí no caso falando sobre o torneamento, ela está ligada diretamente para que você consiga atingir a velocidade de corte determinada pelo fabricante, né? Então, se você colocar uma rotação maior ou menor, né, ou até melhorar aqui a frase, né, se você for aumentando ou diminuindo a rotação, isso vai impactar diretamente na velocidade de corte. Aí você pode dizer, poxa, então quer dizer que a rotação é a velocidade de corte? Não. A rotação ela vai gerar o movimento, né? E nesse caso, esse movimento vai ter exatamente um contato da peça em relação à ferramenta, né, que vai ocasionar aí o cisalhamento, né, vai ocasionar o corte. E a velocidade de corte ela está associada exatamente a essa característica, né, da velocidade tangencial, né, ou seja, do momento do toque ali da peça em relação à ferramenta, no que diz respeito ao que vem a gerar o corte, né, a gerar a usinagem. Aí você diz, poxa, mas ainda para mim não está tão claro, né? Tá confuso, eu preciso entender melhor. Então, um elemento que vai deixar bem claro, né, essa informação é exatamente esse aqui, né? Que elemento é esse? Essa imagem aqui, ela ilustra, né, exatamente o estojo de inserto, né, voltado à parte de torneamento, né? Ou seja, como se você tivesse comprado, né, aquela caixinha de insertos, né, e lá vem algumas informações que são informações do fabricante, ou seja, quem fabricou entre aspas, aquela lâmina de corte, né, ou seja, aquele elemento que vai estar associado ali à usinagem, né? Então, inserto, a pastilha aplicada ali à usinagem. E nesse estojo, né, essa informação você pode também pegar diretamente do manual técnico ali do fabricante. Uma das informações que vem nesse estojo é essa aqui, que aí nesse caso é o VC, a velocidade de corte. Lembrando, né, obviamente, que esse valor que está aqui, né, a velocidade de corte, cuja unidade é metros por minuto, e aqui está de 150 a 200 metros por minuto, você diz, toda ferramenta tem essa velocidade de corte. Não. Aí, no caso, uma velocidade de corte ilustrativa, né, levando em consideração a característica aqui dessa ferramenta. Né? Obviamente, dependendo do tipo do material, da geometria, cobertura, N elementos, você vai ter velocidade de corte diferente. Só que essa informação, a velocidade de corte, ela é fornecida pelo fabricante, ou seja, significa que é uma velocidade testada, né, ali pelo elemento. Né, ou melhor, no caso, uma velocidade testada aplicando aquela ferramenta durante a usinagem. Né? Então, é esse primeiro ponto que a gente precisa entender. A velocidade de corte é determinada pelo fabricante.
Aí você pode dizer, opa, beleza, estou começando a entender. Então, essa informação aqui, eu vou selecionar lá no torno. Vou procurar uma rotação entre 150 a 200 RPM. Opa, não. Essa informação significa que você precisa encontrar uma rotação o qual essa velocidade seja atingida, né? E aí entra um detalhe super importante. Não é simplesmente a rotação da máquina por si só, mas quem vai ser, né, o elemento que vai ter interferência, né, a ser um dos pontos, né, de variável nessa análise é o diâmetro da peça que você está usinando, né? Então, só recapitulando, a gente vai deixar 2 vídeos para não ficar tão longo. Só recapitulando, a velocidade de corte é um parâmetro que é indicado pelo fabricante, né? Ou seja, com base em testes, né? Visando atingir exatamente o melhor parâmetro ali de usinagem, ou seja, nesse caso aí, muito ligado à questão de profundidade de corte, né? Quando se está aplicando ali para desbaste, né? Que se tem a profundidade de cortes mais elevadas, e no caso, rugosidade, né? Quando se está falando ali de acabamento. Né? Mas aí é a característica importante que a velocidade de corte ela está aplicada à característica do movimento tangencial da peça em relação à ferramenta. Né? Então, por exemplo, se naquele caso lá eu quero utilizar a velocidade de corte de 160 metros por minuto. Então, supondo que você atinja essa velocidade com a rotação, essa velocidade de 160 metros por minuto seria exatamente a velocidade tangencial da peça em relação à ferramenta. Por exemplo, um caso hipotético. Se você atingisse, com base numa rotação específica, né, calculada, essa velocidade de corte de 160 metros por minuto, então, supondo que você pegasse essa peça que está com essa velocidade, né, ou seja, com a rotação que vai gerar essa velocidade, soltasse essa peça no chão em 1 minuto, essa peça teria deslocado 160 metros. Né? Teria deslocado 160 metros. E dá para observar aqui pela imagem que a seta, né, indicada aqui na velocidade de corte traz exatamente uma relação como se fosse a referência de vetor. Né? Então, fica aí a primeira informação. Né? Velocidade de corte é um parâmetro informado pelo fabricante. Né? E aí, no caso, está ligado a essa questão da velocidade tangencial, ou seja, do contato da peça em relação à ferramenta. Só que tem um detalhe, para você atingir a velocidade de corte, você precisa calcular a rotação de acordo com o diâmetro da peça, tá bom? E aí no próximo vídeo a gente, né, finaliza aí pelo menos esse debate inicial sobre a velocidade de corte, tá bom? Valeu!